bem-vindos ao meu canal do professor Martins de Biologia, Prof. Martins Bio. E nesta aula nós vamos falar da transcrição do RNA. Falamos do DNA, falamos da duplicação do DNA, agora vamos dar sequência com esse assunto, transcrição do RNA, ou melhor dizendo, transcrição do DNA em RNA. Alguns aspectos que são importantes, nós podemos destacar um aspecto que é extremamente importante. O primeiro deles é que o RNA vai ser sintetizado a partir de um molde, de uma fita ativa no DNA, certo? Então, assim, a primeira situação tem que haver a necessidade de uma proteína. A molécula de RNA, em linhas gerais, tá, vai produzir uma proteína, ou seja, tem que surgir a necessidade da produção dessa proteína. Muito bem. Onde a proteína vai ser produzida? No citoplasma. Onde eu encontro a receita para produzir essa proteína? No DNA, no núcleo, certo? Normalmente os alunos perguntam assim, por que o próprio DNA não sai do núcleo, vai para o citoplasma e dá origem então à produção da proteína, né? Bom, primeiro nós temos que imaginar que o DNA, nós temos que pensar que o DNA é o que faz o controle das atividades. E no núcleo, o DNA está representando uma espécie de biblioteca, com todas as informações necessárias para o funcionamento do nosso corpo. Vamos imaginar o seguinte, que nós temos uma biblioteca de receitas gastronômicas, tá? E cada vez que eu fosse produzir alguma coisa, preparar algum alimento, eu vou lá, pego a receita, tiro da biblioteca, depois pego aquela receita e descarto. Vou produzir uma outra receita, eu vou lá, pego a receita, tiro da biblioteca e descarto. Gente, em pouco tempo eu não teria mais biblioteca. Ou, para determinadas receitas, as receitas eu não teria mais. Então a biblioteca se esgotaria. Então, esse é o processo que a natureza encontrou. Transcreve em RNA, o RNA sai do núcleo e promove a síntese da proteína no citoplasma. Certo, gente? Então, nós vamos ver aí os aspectos que envolvem todo esse processo. Ok? Bem, dando continuidade ao conteúdo, nós temos o seguinte, então. Eu preciso de uma receita de um gene no DNA para poder transcrever um RNA e esse RNA lá no citoplasma produzir uma proteína. Em linhas gerais, é isso. Ou seja, numa transcrição sempre vai haver a produção de RNA. Na hora de pegar a receita, quem pega a receita é o ribossomo. Muito bem. E o ribossomo vai formar uma proteína. Em algumas vezes, tá, nós vamos estudar isso mais adiante, em algumas situações, tá, o RNA pode não dar origem a uma proteína. Tá? É o caso, por exemplo, do RNA ribossômico, que forma a estrutura do ribossomo, certo? Mas assim, o gene é um segmento de DNA, uma parte do DNA, não complique isso, porque isso não é complicado, é uma parte do DNA que tem uma informação para RNA. É o que chamamos de gene. Muito bem. Então notem aqui, ó, aqui nós temos um DNA condensado, tá? Em cromossomos, certo? Ele está pronto para divisão celular, ele foi desenrolado. E aqui nós encontramos a estrutura de dupla hélice do DNA, com as bases nitrogenadas aqui, conectadas por ligações de hidrogênio. Notem que aqui a linha de DNA está mostrando 3 pontos de genes, 3 segmentos de genes com informação para RNA e outros lugares do DNA que não são codificantes para formar RNA. Eu preciso deste lugar e eu vou chamar este lugar de fita ativa. Então notem, nós encontramos aqui o nosso DNA aqui com as bases complementares, lembrem da regra de Chargaff, né? Adenina com timina, citosina com guanina, timina com adenina e assim por diante. Essa enzima aqui, chamada polimerase do RNA, vai abrir as duas colunas, certo? Ou seja,
vai terminar temporariamente com as ligações de hidrogênio, ok? E essa enzima é responsável pelo encaixe dos nucleotídeos que tem como glicídio de 5 carbonos a ribose e não a desoxirribose. Então são nucleotídeos que vão formar o RNA. Lembrando, tá, que no RNA nós não encontramos timina, encontramos uracila, mas a complementaridade das bases segue a regra de Chargaff. Então, na regra de Chargaff, a adenina se conecta com timina se for DNA, mas se for RNA, a adenina conecta com uracila. Então, é como se nós estivéssemos fazendo uma cópia, né? Olha, eu quero uma receita de bolo. O que vai? Farinha, vou anotar aqui. Vai, ovos, leite, sal, não sei, tá? Os ingredientes ali. É como se nós estivéssemos fazendo uma cópia da receita. E essa receita aqui vai formar uma proteína. Então notem aqui, adenina com uracila, citosina com guanina, timina, ó, cuidado aqui para não se enganar, timina é com adenina, tem adenina no RNA, tá? Muito comum os alunos se enganarem e colocar uracila aqui. Não, tá? Aqui vai adenina, adenina com uracila, guanina com citosina. A polimerase se encarrega do encaixe dessas bases. Essas bases nitrogenadas, elas vão fazer ligações fosfodiéster e vão montar, elas vão montar a molécula de RNA, que nós vamos chamar de RNA mensageiro. O RNA mensageiro é sintetizado dentro do núcleo, tá? Ele vai sair do núcleo, vai na direção do citoplasma para encontrar o ribossomo para produzir a proteína. Então, por isso que ele é chamado de mensageiro, ele leva a mensagem do núcleo para o citoplasma, entrega para o ribossomo. Olha, está aqui a receita para produzir a proteína X, sei lá que proteína vai ser produzida. Aí o ribossomo pega aquela informação e faz uma tradução do que é necessário para produzir aquela proteína. Por isso que ele é chamado de RNA mensageiro. Então notem que no lugar onde tem a fita ativa, o DNA se abre exatamente naquele lugar, formando uma bolha, né, chamada bolha de transcrição. Presta atenção, bolha de transcrição. Então, nós estamos aqui montando, olha aqui, ó, adenina com timina, uracila com adenina, guanina com citosina e assim por diante, conforme a regra de Chargaff, né? Lembrem, a linha de crescimento, ó, lembrando, ó, é sempre 5:3, 5:3, quem não lembra, dê uma olhada nos vídeos anteriores que eu fiz sobre DNA e eu explico essa questão do 5:3, por que é o 5, por que é o 3, mas essa é a linha de crescimento, 5:3, que está sendo montado aqui o RNA mensageiro montado, então ele sai do núcleo e vai na direção do citoplasma. Agora, uma pergunta que vocês devem estar pensando assim, vem cá, mas quantos bilhões de bases tem? Tem mais de 3 bilhões de bases nitrogenadas no DNA. Como é que a polimerase do RNA vai saber onde está a receita para produzir determinada proteína, tá? Então, existe no DNA uma região, a região promotora, que vai indicar para a RNA polimerase onde começa aquela região onde nós encontramos aquele gene, certo? E também tem uma sequência de término, ok? Então, é como se tivesse alguém, voltando por exemplo da biblioteca que eu gosto muito, é como se tu chegasse dentro da biblioteca, eu quero um livro de história. Aí tem uma placa lá dizendo, história para lá. Aí tu passa por ciências, matemática, aí história. Aí tu vai olhando a prateleira dos livros de história, chegou no final já começa a geografia, por exemplo, tá? Então tem o início dos livros de história e o final dos livros de história. No DNA
funciona de uma certa forma, tá? Desse jeito aí. Uma região promotora, que vai se ligar, onde vai se ligar a RNA polimerase, e uma região de término, onde o RNA polimerase vai se dissociar, porque o nosso RNA mensageiro já produziu a proteína em questão, certo? Então, mostramos aqui, ó, DNA não codificante, estão aqui os genes, certo? Está aqui a nossa cadeia molde do DNA, isso aqui é a transcrição gênica. Gente, tem uma expressão chamada expressão gênica, tá? Esse é o primeiro passo da expressão gênica. Chegamos ao final dessa aula. Na próxima aula vamos falar sobre tradução, código genético. Importante, vamos falar do processamento do RNA, de splicing, introns, exons, certo? Acompanhe nossas aulas. Inscreva-se no canal, dê o seu like, bata o sininho. Aguardem a próxima aula, vamos começar com tradução. Grande abraço a todos.